Circuito elétrico é o caminho fechado por onde circula a corrente elétrica. Pode ser série, paralelo e misto. Nós vamos dar uma observada no circuito série, que é o primeiro. O que é um circuito série? Aqui tem um exemplo de um circuito série. Aqui tem um exemplo de um circuito série. Um circuito hidráulico série. Tá? Eu jogo 1 litro de água aqui num funil. Essa água passa por aqui, roda essa roda número 1, passa por esse cano, roda número 2 e cai aqui. Quanto que vai cair aqui? 1 litro. Por quê? Porque eu joguei 1 litro. Tudo lógica. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso circuito série elétrico. No circuito série, um componente é colocado após o outro. Um componente é colocado após o outro, um em seguida, né? Obrigando a mesma corrente a atravessar todos os componentes para completar o circuito. Nós já falamos de circuito. Então, aqui é um circuito série, é hidráulico. Passa nesse, toda a água que passa aqui, obrigatoriamente tem que passar por aqui para chegar aqui. Então, para completar o circuito, uma única água passa em tudo quanto é ponto todos os pontos do circuito hidráulico, toda a parte do cano, toda a parte da roda, o roda 1, roda 2, por aqui, e até chegar aqui. Então, não tem outro caminho, não tem vazamento, não tem outra possibilidade de saída de água. Então, toda a quantidade de água que está passando aqui é a mesma que está passando em todo lugar. No circuito série elétrico é a mesma coisa. Um após o outro é colocado os componentes, obrigando a mesma corrente a atravessar todos os componentes para completar o circuito. Exemplo, eu tenho aqui duas lâmpadas. Eu tenho uma fase vermelha aqui, ó. Nessa fase está passando 2 amperes. Está saindo 2 amperes da fase, vem aqui, passa por dentro da primeira lâmpada. Quanto que passa aqui? Se saiu 2, está passando 2. Sai da primeira lâmpada, entra na segunda lâmpada. Quanto que está entrando? 2. E quanto está passando? 2. E quanto está saindo? 2. A quantidade de elétron que sai é a mesma que chega. Ele não fica em lugar nenhum parado. Entendeu? Então, se eu colocar um perímetro aqui, eu vou medir 2 amperes. Se eu colocar aqui, eu vou medir quanto? 2 amperes. Não pode, a quantidade que vai é a mesma quantidade que volta. Percebe? Aqui é a mesma coisa, a quantidade de água que vai é a mesma quantidade de água que volta. Igualzinho. Ambos são fluido. Aqui é um fluido que a gente consegue enxergar, perceber, e tem uma percepção bem maior. Aqui nós não vemos, nós só acreditamos. Por isso que eu falo para o pessoal o tempo todo, se você não tiver fé, você não vai ser eletricista, porque você não vai enxergar a corrente passando aqui coisa nenhuma. Ela não vai passar aqui. Ela está passando, você tem certeza, você mede, você tem plena convicção. Não vai botar a mão aí para levar um choque, porque aqui tem uma energia circulando aqui, ela pode me comprometer. Mas eu não vejo. Eu tenho que acreditar sem ver. Aqui é uma representação. Eu tenho entre o ponto A passando pelo B chegando no C, eu tenho uma corrente de o I, que é a intensidade de corrente, aparece assim muitas vezes a corrente, né? I, que é a intensidade de corrente, representado pela letra A, que é ampere, né? É uma corrente saindo daqui do ponto A, atravessando a resistência R1, que é de 80 ohms, chega no ponto B. Continua, passa pela R2, que é um resistor, uma resistência, né? A palavra certa é resistor, que tem acontece o fenômeno de resistência, o efeito, a grandeza, passa pelo resistor de 20 ohms e chega no ponto C. A mesma corrente que saiu aqui, a mesma que chega aqui. Nada a mais, nem nada a menos.
Bom, esse é um circuito série, então. A corrente é a mesma em todos os pontos, é um circuito série. Se a dificuldade 80 mais 20 é igual à dificuldade de 100 ohms. 80, aqui eu tenho 80 ohms de dificuldade de passar. Aqui eu tenho 20 ohms de dificuldade de passar. Eu posso tirar essas duas aqui e colocar essa daqui que vai passar a mesma intensidade aqui, a mesma intensidade. Ou seja, no circuito série, aí vem o objetivo do estudo do circuito série. No circuito série, a resistência total igual à soma dos componentes. Aqui são dois resistores. Portanto, R1 mais R2, igual a resistência total. E se fosse 5? R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5. Seria a mesma coisa. E qual corrente que passa na 80 e 20? Qual a diferença? Nenhuma. Não dá para passar corrente aqui sem ter, e chegar aqui sem ter passado por aqui por dentro. E assim como não dá para passar uma corrente maior aqui sem ter passado aqui. A corrente é um fluido. Portanto, ela não consegue não passar aqui e passar por aqui. Ela tem que passar por esse caminho totalmente até chegar aqui. Isso é um circuito série. No circuito série a corrente é constante, ou seja, é a mesma, e os resistores, os componentes são somados, as dificuldades dos componentes são somados. No caso aqui nós temos resistores, somamos para conseguir a resistência total, a obstrução total.